bem verdade que o Senhor, Ele tem me chamado para uma obra. E desde o começo do meu ministério, amados irmãos, Deus me falou uma coisa: eu te chamei para falar a verdade. Para falar a verdade. E eu confesso para os irmãos, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a palavra de Deus. Eu tenho receio de falar algo que não seja da parte de Deus. Isso me preocupa. E muito. Então eu estava ali sentado, orando em espírito, clamando a Deus e falando: Senhor, confirma a tua palavra no meu coração. Confirma se é isso mesmo que o Senhor quer e deseja que eu traga para a tua igreja. Amados irmãos, pode sentar, por favor. E eu pedi uma confirmação para Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? Porque umas semanas atrás tivemos aqui uma oportunidade, e eu havia dito para o nosso pastor que o Senhor havia me dado uma mensagem, mas que eu já havia explanado essa mensagem aqui numa oportunidade de 5 minutos, e o pastor falou: você vai trazer a mensagem para lá em igreja. E domingo passado o pastor falou comigo, eu tinha orado então desde então ao Senhor. Mesmo assim, às vezes nós ficamos ansiosos, e eu falei: Senhor, confirma para mim aquilo que o Senhor quer que eu traga para a igreja hoje. E uma das primeiras palavras do pastor Jefferson agora à noite, quando ele se levantou para falar, eu teve a oportunidade, ele disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus abençoe pela tua vida. Deus responde. Se você pedir, se você clamar, se você orar, e se você estiver pronto para ouvir o que Deus tem a falar, Deus responde. Ele traz a resposta. E não demora não. Não demora não, amados. O Senhor está sempre pronto a ouvir o clamor do seu filho e da sua filha. Então eu confesso a vocês que eu estou mais tranquilo agora de falar para vocês aquilo que o Senhor colocou já há alguns dias no meu coração. Amém? Porque, meus irmãos, se nós formos olhar para o mundo hoje, dá medo daquilo que nós estamos vendo. Nós ficamos receosos pelos nossos parentes, ficamos receosos pelos nossos familiares, nós ficamos receosos por nós mesmos. E aí nós pensamos, o Senhor me levou a pensar o que João sentiu quando o Espírito do Senhor o arrebata e o leva até os céus. E ali um livrinho é apresentado, e o apóstolo João, ele começa a chorar, ele se comove muito no seu ser, no seu íntimo, porque não havia ninguém que fosse capaz de abrir os selos daquele livro. Isso fazia com que ele ficasse muito comovido, e ele chorava. Mas alguém disse para ele: olha, João, não fica triste não, porque eis aqui, ó, o Cordeiro que morreu e que ressuscitou, e que é digno de abrir e desatar os selos desse livro. Aqui está o Cordeiro. Meu irmão, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a dificuldade, não importa se tem porta para você passar ou não, não importa se o homem te fechou a porta, não importa se as circunstâncias têm te impedido de caminhar. Eu vou te falar uma coisa que eu sempre digo: Deus é aquele que abre porta onde não tem nem parede. E Deus é aquele que muda o coração da autoridade para abençoar o servo dele. Não vai faltar oportunidade.
abençoar, para Deus nos abençoar, para Deus falar conosco. E aí, se nós olharmos lá em 1 Reis, no capítulo 19, uma palavra que eu gosto muito, quando Elias, depois de lutar contra os profetas de Baal, depois de afrontar a autoridade de um rei tirano, e de falar contra uma rainha tirana também, mas de repente, como homem aqui, o profeta Elias, por uma ameaça de morte, ele corre e se refugia dentro de uma caverna. Ele enterra aquilo, toda aquela coragem, tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele, é como se nada, diante daquela ameaça, tivesse acontecido. E ele fica triste, ele fica abatido, o semblante delicado. Eu posso, me permitam conjecturar, talvez Elias tenha ficado deprimido diante daquela situação, não queria saber de nada, se colocou no escuro, se colocou no momento reservado de tudo, e foi necessário o próprio Deus se apresentar para ele e falar: Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Sai dessa caverna, não acabou nada ainda não, eu ainda tenho muito a fazer na tua vida. Ah, Senhor, mataram todos os profetas, só eu fiquei. Não, ainda tem 7.000 que eu guardei, ainda tem 7.000 que falam a verdade, ainda tem 7.000 que não temem a Jezabel, ainda tem 7.000 que têm a coragem de falar a verdade para aqueles que precisam ouvir, ainda tem 7.000 sobre a face da terra que não estão se acomodando e não estão se conformando com aquilo que está acontecendo no mundo. Deus ainda tem os seus profetas que falam a verdade, que não se acovardam, que não se conformam com este mundo, com o que está acontecendo. Porque, amados irmãos, o que inimigo da alma do homem, da minha alma e da tua alma deseja, é nos cegar, é fazer com que nós paremos de olhar para a cruz de Cristo, que nós comecemos a olhar para o mundo e comecemos a nos conformarmos com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que Satanás tem feito com o homem, com aquilo, a forma que o inimigo tem trabalhado na vida do homem. E aí, o crente, quando para de olhar para a cruz, quando para de olhar para Jesus, ele começa a se conformar com tudo aquilo que ele tem visto. Parece que Satanás tem encoberto a palavra de Deus no seu coração, e os seus olhos começam que parecer a criar escamas. Mas Deus nos diz nesta noite: não nos conformeis com esse mundo. Irmão Lara, me ajuda a pregar, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, por favor. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus filhos? Não vos conformeis com esse mundo. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com o mundo. Como eu disse anteriormente, a massa, ela só toma a forma da forma quando tem fermento na sua composição. O fermento, ele quebra a fibra da massa, ele apodrece a massa e faz com que a massa comece a se inchar. A massa começa a crescer e tomar
da forma na qual ela está. Quando nós olhamos, quando o Senhor avisa o seu povo, olha, prepara o povo, porque esta noite vamos sair do Egito. Prepara um cordeiro, um por família, e se for muito para uma família, você reparte com alguém que seja invisível. E aí, o Senhor nos dá a receita. Você vai servir esse cordeiro com ervas amargas, com pães ázimos, pão sem fermento. Amados irmãos, aquele povo estava saindo do Egito para ir em direção à terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra que o Senhor disse que lhes tiraria dali e lhes levaria. Havia prometido já há 400 anos, mas o povo parece que tinha esquecido. O povo parece que tinha se esquecido da promessa que Deus havia falado. Mas Deus não se esquece daquilo que Ele promete. Deus não se esquece daquilo que Ele fala. O tempo passa, pode parecer que Deus se esqueceu, pode parecer que Deus não lembra mais, parece que nós estamos fora do plano de Deus, parece que nós estamos fora da diretriz de Deus, mas não é nada disso. A palavra do Senhor nos diz que há tempo para tudo debaixo da terra. Você acredita nisso? Você acredita que as promessas de Deus ainda estão vivas sobre a tua vida? Você acredita que as promessas de Deus ainda estão vivas sobre a vida da tua família? E que Deus não se esqueceu de nada daquilo que Ele prometeu. Não se esqueceu. Mas a palavra do Senhor é: não vos conformeis com esse mundo. Porque quando o crente se conforma com o mundo, ele perde a visão dos céus. Quando o crente começa a se conformar com aquilo que ele vê na face da terra, ele começa a parecer igual àquele que está aqui na terra. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós pertencemos a uma pátria celestial, a qual nos foi preparar Jesus Cristo. Eu irei para meu Pai, irei vos preparar lugar. Quem aqui ainda acredita nisso? Quem ainda é capaz de acreditar nessa promessa? Eu faço questão, amados irmãos, de não me esquecer disso, porque é esta a esperança que faz com que o meu coração consiga almejar cada dia mais e mais a promessa que o Senhor me fez, aquilo que Ele prometeu para a minha vida. Eu não esqueço. O Senhor, há coisa de 30 anos atrás, eu estava num culto de domingo à tarde, numa residência lá no bairro João Ramalho, lá no canto da sala, devia ter umas 20 pessoas ali naquele culto, domingo à tarde. E o irmão Manassés, eu não esqueço até hoje, o irmão Manassés, Deus o tomou em mistério. Ele foi até o fundo da sala e disse para mim: moço, te prepara, porque Deus vai fazer com você, assim como Ele fez com José. Isso está aqui dentro. Isso está aqui dentro. Essa promessa para mim está viva. Essa promessa para mim, ela ainda não se cumpriu, mas a cada dia da minha vida eu tenho esperado o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Porque eu sei que as promessas de Deus elas não falham. As promessas de Deus são verdadeiras e fiéis. As promessas de Deus, amados irmãos, é algo em que você deve se firmar. Agarra nela e acredita que elas vão se cumprir. Mas não se conforma com este mundo. Não tome a forma da forma. Quando o Senhor diz: esta noite vocês comerão a Páscoa, um cordeiro para cada família, ervas amargas em sinal de arrependimento dos vossos pecados. A vossa veste deve estar no seu lombo cingido, porque a veste era longa e a saída era apressada. E se fosse sair apressadamente com as vestes embaixo, iria tropeçar e iria cair. E quem cai na caminhada tem que tomar cuidado, porque pode ser que não dê tempo de se levantar.
até o povo sair, até o arrebatamento acontecer. A igreja está às portas do grande arrebatamento, daquilo que Deus prometeu. Será que você ainda acredita nisso? Será que você ainda consegue acreditar nessa promessa que Deus fez? Mas quantos de nós, amados irmãos, quantos de nós tem se conformado com o mundo, tem feito da mesma forma que o mundo estava fazendo? Quantos de nós tem perdido a visão dessa palavra? Não vos conformeis com este mundo. Quantos, amados irmãos, estão andando com a Bíblia embaixo do braço, estão fora da palavra de Deus, vivendo em fingimento, vivendo em mentira, vivendo na prostituição, se entregando a devassidão, fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos repreender sobre o mundo e pregar a santidade, viver a santidade. Enquanto estão se esquecendo de não se conformar com esse mundo, estão se misturando. A verdade não é mais falada em muitos lugares. O ego do homem tem sido massageado e a palavra tem sido subjugada. Mas Deus ainda tem os seus profetas para falar a sua igreja. Deus ainda tem aqueles que têm a coragem de falar a verdade. Quando o Senhor fala a João e manda que ele dê as suas últimas instruções para a igreja, João, lá no capítulo 22 de Apocalipse, o versículo 14 e 15, ele nos diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os sodomitas, os que se prostituem, os que mentem, os que bebem, estarão de fora da nova Jerusalém celestial. Será que nós temos lavado a cada dia a nossa vestimenta no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito a entrar naquela cidade pelas portas? Não há outra saída. Não tem por onde. Não tem para onde ir. Ou é o céu, ou vai descer. Não tem outro caminho. Essa palavra é verdadeira. Ou é o céu, ou vai descer. Tem gente hoje pregando aí que inferno não está na Bíblia. Para o entendido, o caminho é para o alto, para se livrar do Seol, a morada dos mortos que está embaixo. Essa palavra ainda é verdadeira e fiel, mas muito não tem atentado para isso. Muito não tem atentado para que a palavra do Senhor nos diz. Quanto, amados irmãos, quando o Senhor nos fala lá em Josué, no capítulo 7, quando Deus promete vitória ao povo, e eles vão para uma batalha contra a cidade de Ai, e Josué manda os espias olharem a cidade. Os espias voltam e dizem: ei Josué, fica tranquilo, fica tranquilo. Sabe o que acontece? A cidade tem poucos homens, fica bem tranquilo, manda só uns 3.000 homens soldados, e vai ser fácil tomar aquela cidade. E o Senhor manda o povo se santificar. Não foi isso? Porém, aquela pequena cidade que não oferecia risco para Israel, para o povo de Deus, sabe o que aconteceu? 36 homens de Israel são mortos. O povo de Deus tem que sair em retirada. E Josué vai falar com Deus: oh meu Deus, não seria melhor nós termos ficado do outro lado do rio? O Senhor nos traz aqui, o que o povo agora vai falar? O que os cananeus, os fariseus, os hebreus vão falar? Vão vir contra nós agora. E Deus fala assim:
O que foi que eu disse para vocês? O que foi que eu disse? De todo despojo que vocês pegarem em batalha, isso será consagrado ao Senhor, será queimado. Mas tem anátema no meio do povo, tem pecado no meio do povo, por isso eu não agi, por isso eu não tenho a vitória. E eles tiram a sorte, primeiro das tribos, tira a sorte, depois pelos cabeças de cada tribo. E a sorte cai sobre a tribo de Judá, depois cai sobre o cabeça da tribo de Judá, e aí tira do povo. E o pecado é descoberto que estava em Acã. Ele havia pegado um prato, ele havia pegado uma capa, ele havia pegado ouro daquilo que Deus falou vai ser consagrado a mim. Isso ninguém vai poder pegar. Meus amados irmãos, por causa de erro de uma pessoa, a vitória não veio. Por causa do erro de uma pessoa, o Senhor não deu a vitória para o povo. 36 perderam a vida. E eu pergunto, quantas vezes nós olhamos para a igreja, Senhor, por que parece que a obra não cresce? Meu Deus, por que o milagre não acontece? Pai, por que a tua promessa ainda não se cumpriu da forma que o Senhor falou? Oh Pai, por que a porta ainda não se abriu? Pai, por que eu ainda estou sendo apontado? Será que nós não temos, irmãos, que fazer uma reflexão e observarmos se nós estamos dentro da palavra de Deus? A palavra do Senhor nos alerta em Gálatas 5, da qual o Senhor, Ele nos mostra e fala conosco sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito: paz, longanimidade, mansidão, o amor, a temperança, os frutos do Espírito. Mas quantos têm deixado isso pela carnalidade, pela mentira, pela vaidade excessiva, pela lascívia, que é a vaidade pecaminosa, que tem tomado conta da igreja do Senhor, tem feito muitos pecarem, não tem olhado para a santidade. Segue santo, pois eu sou santo, diz o Senhor. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Quando o Senhor, Ele manda confeccionar as vestes do sacerdote, quando o Senhor, Ele dá toda a descrição da vestimenta do sacerdote, o Senhor diz uma coisa: e por baixo da vestimenta do sacerdote você vai colocar o calção, para que não apareça a tua nudez. Para que não apareça a tua nudez diante do Senhor. Irmão, quantos hoje têm se apresentado diante da presença de Deus de forma indigna, com vestimentas inadequadas, entram dentro da casa de Deus de bermuda, entram dentro da casa de Deus com todo poder, falta de reverência, roupas curtas, roupas coladas, tem que falar. Isso está 15 dias no meu coração. O servo de Deus e a serva de Deus tem que saber como se portar diante de Deus. Aonde há a presença de Deus é santo. Aonde há a presença de Deus é santo. Moisés está no monte. Ele olha, ele vê uma sarça ardendo, pegando fogo. Mas o que chama a atenção dele é que aquela sarça não se consome. Então ele começa a se aproximar. Eu preciso ver o que está acontecendo ali. Eu preciso ver por que essa sarça queima e não se consome. E quando ele chegava perto, o Senhor disse para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde você está é terra
Davi, um menino franzino, pequeno, por volta de 14, 15 anos de idade. Ele ia gastando água com aquilo. Ô rei, esse negócio aqui não é para mim não vai dar para lutar com isso aqui não. Rapaz, toma cuidado. O gigante é grande. Você é pequeno, você é franzino. Não, fica tranquilo, rei. Fica tranquilo. Sabe por quê? Eu apacentava as ovelhas do meu pai. Veio o urso e eu derrotei. Veio o leão, eu derrotei. Esse gigante aí não vai ser diferente, não. As vestimentas do crente, amados irmãos, daquele que se faz como cristão e que almeja morar no céu, tem que ser vestimentas espirituais, primeiramente. Tem que ser veste santa, tem que glorificar o Senhor na sua maneira de viver. Eu lembro até hoje, saudoso pastor Ângelo Secom, ali no Parque João Ramalho. Certa feita ele me contou uma coisa. Irmão Paulo, você sabe como era nos anos 50? Isso foi nos anos 80, tá? Ele disse assim: você sabe como era nos anos 50? Quando passava um crente, eles falavam assim, ó, olha lá, ó, lá vai um dos tais, lá vai um dos tais, porque era diferente, não tinha mistura, não era igual ao mundo, não tinha conformidade, era algo puro, era algo diferente, tinha santidade, chamava atenção. E aí, alguém vendo isso fez assim, ó, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não tem nem a morte, que a ele pertencer, mas terá sorte, pois com Cristo não tem seu Pai, poderás também dizer, sou um dos tais. Você é um dos tais! Você é um dos tais! Mocidade, você é um dos tais! Músicos, cantores, levitas, vocês são os tais! Igreja, obreiros, vocês são desses tais que guardam no céu, que lavaram suas vestimentas no sangue do Cordeiro e tem direito a entrar na cidade, porque tem gravado o selo do Espírito Santo, tem gravado o selo do Espírito Santo, não é o símbolo da besta não, é o selo do Espírito Santo, o selo da promessa que vai nos garantir a entrada na cidade celestial. Mas muitos, infelizmente nos dias de hoje, têm trocado a pureza do Espírito Santo de Deus pela lascívia, pela prostituição. Eu tenho que falar aqui, o apóstolo Paulo nos diz que o casado não peca. O casado não peca. Para determinadas coisas, amados irmãos, é para quem é casado. O apóstolo Paulo nos diz que se você não pode se conter, não se abrace, mas case-se. Case-se. Quando Maria se viu concebida pelo Espírito Santo de Deus, José tentou largá-la secretamente, não foi isso? Mas aí o Espírito Santo disse assim: ei José, fica tranquilo, porque o que está gerado aí, ó, é do Espírito Santo de Deus. Eu não quero receber Maria, não. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando a jovem está na presença de Deus, quando a jovem não se conforma com o mundo, quando a jovem faz questão de deixar a luz do Espírito Santo de Deus de brilhar na sua vida, o Espírito Santo de Deus confirma que a obra gerada nela é do Espírito Santo de Deus. O seu noivo, o seu namorado sabe respeitar, sabe esperar o momento certo, mas quando é o contrário, aí é problemático. Quando é o contrário, aí é problemático. Espere o momento certo. Espere. Não despertes o meu amor até que queira. Está lá em Provérbios. Meu Deus. Você tem que ser jardim fechado de Deus. Provérbios 11:16 diz claramente: a mulher graciosa e de virtude
assim como os homens violentos guardam seus tesouros. Põe a mão no tesouro de um homem violento para você ver o que ele faz. Põe a mão. É dessa maneira que Deus diz que a moça deve guardar a sua honra. Tem que ficar na presença de Deus até o momento certo. Tem que ficar na presença de Deus. Tem que esperar o momento certo. Um casado não peca. Vamos entender isso? A palavra de Deus nos diz o quê? Que Diná, oh meu Deus, estava na casa do seu pai Jacó, estava na casa da sua mãe Leia, tinha tudo, tinha proteção, tinha carinho, tinha aconchego, tinha alimento, tinha um lar para chamar de seu. Mas o que Diná faz? Diná larga tudo isso para trás. E ela diz, a palavra diz, que Diná sai para conhecer as moças da terra. Saiu para conhecer as moças da terra. Não pode se misturar. Não pode se misturar. Deus te chamou para a santidade. Deus te chamou para ser vaso de honra. Mas Satanás tenta todo dia envergonhar o servo de Deus. E a palavra do Senhor diz que ela foi pega à força. Ela foi deflorada. E agora? Diná, que podia escolher o melhor casamento, poderia escolher o momento da sua felicidade, agora tinha que se permitir que alguém a escolhesse, porque a coisa estava desonrada. E o ato dela causou a desgraça. Uma cidade inteira é dizimada por causa disso. A vingança dos irmãos. Oh, meus irmãos, não sai da presença de Deus, não. Fica na presença de Deus. Não se conforma com o mundo, não. Não deixa o mundo colocar dentro de você nem um pouquinho de veneno, não. Não olha para o mundo, não. Fica olhando para a cruz. Fica olhando para a cruz. Porque a cruz é a garantia da nossa salvação. Porque foi lá que o sangue de Jesus foi vertido. Foi lá na cruz do Calvário que uma ponta do altar foi manchada de sangue. A outra ponta do altar foi manchada de sangue. A outra ponta do altar foi manchada de sangue, conforme nos manda fazer lá em Levítico. E a outra ponta do altar, a quarta ponta, com a coroa de espinhos, foi manchada de sangue. O altar era a cruz. E no sacrifício levítico, o sangue que sobrava era jogado ao pé do altar. O sangue que caía do corpo de Jesus respingava até o chão, manchava o chão. Foi esse sacrifício que Deus fez por nós. E você está jogando isso na lata do lixo. Não faz isso. Não envergonhe o Espírito Santo de Deus. Desculpa. Se Deus está mandando falar, eu vou falar. Não envergonhe o Espírito Santo de Deus. Não faça como Esaú, que trocou a honra da sua primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, um prazer efêmero, que assim que a fome cessou, ele se arrependeu do que fez. Oh Senhor meu Pai, não tem ainda sequer uma única bênção para mim. Teve que mendigar agora. Ele era o portador da bênção, pertencia a ele tinha a bênção da primogenitura, porção dobrada, mas vendeu por um prato de lentilha. Não permita que Satanás te engane. Não permita que Satanás cubra os teus olhos com a mentira. Seja honrado, seja honrada. Quantos, amados irmãos? Quantos têm impedido o trabalhar de Deus em suas vidas? Quantos? Deus chama um homem chamado Abrão, morava lá em Ur dos Caldeus. Deus chama ele. Aí, lá em Gênesis 11, capítulo 20, versículo 28, se não me falha a memória, a palavra do Senhor nos diz: e terá, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui,
caldeus e vão habitar em Arã. Porém, antes desse relato, diz que Arã, filho de Terá, morre na sua tenra-idade. Irmãos, e ele vai cair aonde? Vai morar numa cidade que tem o mesmo nome do seu filho falecido. Presta atenção nisso. E o chamado agora fica ali, ó, parado, estagnado, numa cidade chamada Arã. E você sabe o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2? Estevão sendo apedrejado. Antes de ser apedrejado, ele diz o seguinte: havendo Deus chamado nosso pai Abraão antes de morar em Arã. Ou seja, então Deus não chamou Terá, Deus chamou Abraão para uma grande obra. E agora eles ficam estacionados em Arã. E somente depois que Terá, pai de Abraão, morre, é que aí o Senhor volta novamente e chama Abraão. Abraão, sai-te da tua casa e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele obedeceu? Não, em parte, sabe? Porque mesmo assim, ele não obedeceu por completo o que Deus pediu. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Ele sai de Arã, mas ele leva Ló, ele leva os filhos de Ló, ele leva os pastores de Ló, ele leva todo mundo novamente. E Deus só começa a trabalhar na vida de Abraão depois que há contenda entre os filhos de Abraão, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí separa. Aí é que vem a bênção da promessa. Aí é que vem a bênção que Deus falou: eu vou te dar um filho. E olha para as estrelas do céu, serão tantos como elas. Você as pode contar? Para um homem estéril de quase 100 anos será impossível. Mas tem impossível para Deus? Tem impossível para Deus? Meu amado irmão, não impeça a obra que Deus tem na tua vida. Se você tem promessa, saiba que Deus já tem para cumprir. Saiba que Deus não vai deixar de cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Mas faça uma coisa: fica na obediência, fica na santidade. Não impeça Deus de trabalhar na tua vida. Eu tinha muito mais para falar, mas o tempo, eu tenho que ser obediente. Eu tenho que ser obediente. Amém? Mas com certeza, o Senhor Deus ainda um dia vai me usar novamente. E uma coisa eu digo para vocês: o que o Senhor me der, eu vou entregar. Porque a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Mas eu vou pedir uma coisa para você. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está ministrando nesta noite no teu coração. Mas eu vou falar uma coisa para você. Feche os teus olhos nesse momento. Coloca a tua mão no teu coração. Porque você vai falar com Deus agora. E eu vou interceder por você. Senhor, meu Deus e Pai Celestial, a tua palavra, meu Deus poderoso, foi aqui. Pai amado, tu sabes a necessidade de cada servo teu. Tu sabes a situação de cada servo teu, meu Pai. Meu Deus poderoso, é de verdade, Pai, que muitos aqui têm deixado, Pai Celestial, de olhar para a cruz e têm se conformado com o mundo, meu Pai. E tem feito tudo aquilo, Pai Celestial, que a tua palavra nos diz para não fazer, para termos direito, Pai amado, de entrar na cidade santa, meu Deus. Ah, Pai, meu Deus poderoso, derrama nesse momento, Pai, eu te peço o teu bálsamo, o teu Espírito Santo, meu Deus. Pai amado, se esse teu servo, se essa tua serva, meu Deus amado, neste momento, tem se arrependido, meu Pai, tem visto, Pai amado, os caminhos errados, a desobediência que tem andado, meu Deus. Pai amado, eu creio que o Senhor vai ministrar no coração dele. Vamos se arrepender, meu Deus poderoso. E vamos trilhar novamente o caminho da paz, o caminho da verdade, Pai Celestial, e o caminho da salvação, o caminho da cruz, meu Deus poderoso. Aonde, Pai amado, o caminho é estreito e a porta é estreita.
aviva a tua obra no meio do Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.